Olá, meus irmãos queridos, meu bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa sala nesta manhã, nesta quarta-feira. Nós estamos aqui para o estudo de mais uma lição. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o amor à esposa como a si mesmo. Tá? É uma lição muito importante para esse momento, para esses dias que nós estamos vivendo, né? Os últimos dias desse mundo. Cristo Jesus, quando ele aqui esteve, ele, durante os seus 3 anos e meio de ministério, ele dedicou boa parte do seu tempo, né, em ensinamento, restauração e salvação de famílias. Tá? A família é um bem apreciado aos olhos de Deus. Tá? Afinal de contas, essa instituição, entre tantas outras, foi criada por Deus no Éden, no começo, no princípio de todas as coisas. Tá? E então, queridos, aqui nós, no capítulo 5 de Efésios, que nós estamos lendo propriamente o verso 28 ao verso 30 de hoje, que é os versos do estudo da nossa lição. Aqui o apóstolo São Paulo, ele dá ênfase, né, fazendo menção à importância da família, principalmente, queridos, a demonstração, né, de forma prática do amor do esposo, do marido para com a esposa. E nós vamos ver aqui porque Paulo estava tão preocupado, né, com relação a esse assunto que para ele era tão importante. Eu quero pedir a você que neste momento orem comigo, vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, graças damos ao Senhor por este momento tão importante do estudo da nossa lição, onde nós iremos abrir a Bíblia Sagrada para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, nós o pedimos ao Espírito Santo para que estejam conosco, nos ajudando, sendo nosso professor para nos ensinar esta tão importante lição. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, eu quero ler com vocês aqui o verso 28 e também o 29 e o 30 do capítulo 5 de Efésios, que diz assim: eu leio aqui o verso 28. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo fez com a igreja. E o verso 30 diz assim: porque somos membros do seu corpo. Ok. Queridos, aqui Paulo, ele chama a atenção através desse ensinamento, representando o amor de Cristo Jesus pela sua igreja, como um exemplo para que houvesse essa unidade de amor também dentro de um relacionamento conjugal, tá? Entre o marido e a esposa. Mas a demonstração aqui, queridos, e Paulo chama a atenção, é a demonstração de forma prática do marido expressar esse amor para com a esposa. E ele faz aqui uma menção, através de uma comparação, que o cuidado que deve haver do marido para com a esposa, como se fosse o mesmo cuidado que ele tem para com o seu corpo. Porque uma pessoa de sã consciência, jamais ele vai odiar o seu corpo, maltratando, né? O corpo, o seu próprio corpo que lhe pertence. Pelo contrário, ele sempre cuida do seu corpo. Tá? Alimenta muito bem, periodicamente, né, faz ali
check-ups de exame para ver se está bem o seu corpo, né? Obviamente que Paulo, ele chama atenção para esse cuidado sendo transferido, tá? Para com a esposa. Porque ele diz: somos membros de um só corpo, e esse corpo pertence a Cristo Jesus. Tá? Agora, queridos, por que Paulo ele está dando esses conselhos com tanta ênfase, com esse respeito com a instituição, né, do casamento, né? A lição vem mostrando para nós que no passado, propriamente na época do apóstolo São Paulo, era muito comum, né, um pai de família, um marido, ele maltratar a esposa, maltratar os filhos, até bater e até chegar ao ponto de matar, e até ficava livre. Tinha amparos legíveis de lei que lhe dava aí esse amparo, esse sustento, né, essa base para que ele pudesse violentar a família, né, a esposa, filhos, chegando até a morte, e ficava livre de punição. Tá? Por isso que Paulo aqui está dizendo, queridos, que em Cristo Jesus é totalmente diferente como ensina, né, aqueles que não têm o conhecimento de Cristo Jesus. E Paulo aqui está dizendo: irmãos, não é assim que deve acontecer entre vocês que são cristãos, entre vocês que são seguidores de Cristo, entre vocês que recebeu a mensagem de Deus, que conhece o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é amor. Porque Jesus é amor. E esse amor de Cristo Jesus na nossa vida, ele deve transbordar a outras pessoas, principalmente os de casa, principalmente da família. Tá? É por isso que Paulo diz assim: olha, todos nós somos membros de um só corpo. Então, se você é uma pessoa saudável, que tem um ótimo e equilibrado raciocínio, jamais você vai estragar o seu corpo, maltratar o seu corpo, bater no seu próprio corpo, mutilar o seu próprio corpo, a ponto de você tirar a sua própria vida. Da mesma maneira, seja essa a demonstração do tratamento que você deve ter para com a sua esposa, falando de marido. Principalmente a atenção de Paulo aqui é chamado para o sexo masculino, para o homem, para o marido, exatamente porque ele, naquele contexto, naquela época, naquele momento, ele tinha amparo, tá? Legíveis que até lhe dava direito de maltratos para com a sua família, filhos e esposa. Então, queridos, é por isso que Paulo está preocupado, porque dentro do relacionamento cristão jamais pode haver violência, jamais pode haver maltratos. Pelo contrário, o amor de Cristo Jesus no nosso coração, ele precisa transpor de tal maneira a nossa volta, e nós devemos amar todas as pessoas, principalmente, queridos, aqueles que estão conosco debaixo do mesmo teto, que são esposa e filhos. Por isso essa preocupação de Paulo, tá? Porque dentro, queridos, né, desse círculo cristão não pode haver, nós estudamos uma lição propriamente na semana passada, dizendo que a nossa vida não deve, como cristãos, igualar com aqueles que não conhecem a Deus.
com aqueles que são levados pelo pecado, aqueles que são, dominados pelo pecado. O cristão não é assim, ele foi liberto, foi salvo, e a nossa lição que nós estamos estudando, mostrando através da palavra de Deus, que Jesus, como noivo, ele quer nos purificar, para apresentar-nos a si mesmo como uma igreja, né, perfeita, uma igreja pura, imaculada, sem defeito. Isso acontecendo, queridos, à medida que você vai abrindo e dizendo para Jesus, eu quero que o Senhor faça essa transformação na minha vida, então isso vai acontecendo dia a dia. E definitivamente quando Cristo Jesus voltar, ele vai fazer esta mudança, né, da corrupção da natureza pecaminosa, né, para a incorruptibilidade, para um corpo glorificado, transformado totalmente agora, né, sem a presença da natureza pecaminosa. Tá? Então, queridos, por isso que Paulo está aqui preocupado e ele está trazendo essa mensagem, dizendo que dentro desse círculo cristão, daqueles que têm Cristo e conheceu a Jesus, queridos, a violência não pode existir, mas o amor é que tem que superar. Entendeu? Muito bem. Por isso, ele está dizendo que todos nós somos membros do corpo de Cristo. E membros do corpo de Cristo somos irmãos uns dos outros. Porque fazemos parte do mesmo corpo. Tá? E aqui Paulo ele está dizendo, queridos, que o cônjuge de uma esposo e esposa se forma também uma só carne. Então logo quando eu não jamais tenha coragem de ferir, né, de lacerar o meu próprio corpo, tá? Porque eu a amo, pelo contrário, eu cuido muito bem do corpo, desta mesma forma deve acontecer com quem está comigo, do meu lado. Tá? No princípio que Paulo quer que nós entendemos, queridos, que no princípio, quando Deus criou homem e mulher, Deus o criou, tá? Não um inferior, não a mulher inferior ao homem, ou o homem inferior à mulher, mas ele criou exatamente iguais, tá? Iguais no sentido, tá? De valor, através do amor de Deus, tá? Então, não pode haver espaço, tá? Para inferiorizar um ao outro ou dilacerar, né? Que seja um ao outro, que seja físico, que seja mesmo verbais, ou não deve haver esse espaço de forma nenhuma, principalmente porque pertencemos ao corpo de Cristo. Somos em Cristo Jesus, né, filhos de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Então, queridos, o objetivo principal desta lição é mostrar para nós o quanto Deus, em Cristo Jesus, Ele deseja que o seu amor que Ele expressou na cruz por cada um de nós, sendo esse amor aceito em nosso coração, Ele pode fazer exatamente essa completa transformação em nossa vida e fazer com que o seu amor também nos faça amar e olhar para aqueles que vivem à nossa volta, principalmente os da nossa casa, tá? Olhar exatamente como filho, como filha de Deus, tá?
alguém que nós precisamos demonstrar em prática esse amor de Cristo que vive em nosso coração. Tá? Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente. Que Deus esteja na sua casa, na sua família, no seu cônjuge. Se houver aí alguma diferença, se através dessa lição você está aprendendo que realmente você precisa mudar em alguma coisa, queridos, que faça isso. Que o Espírito de Deus te capacite a fazer, a mudar, a melhorar, tá? E para que a sua casa, o seu lar, seja realmente um pedaço do céu aqui nesta terra. Que o amor de Cristo Jesus reine em sua vida, na sua família. Deus te abençoe poderosamente. Fique com Deus. Meu abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser, com a nossa próxima lição. Por favor, compartilhe esta mensagem, esses vídeos com outras pessoas, ajudando elas a reconhecer o quanto ela é importante e valorosa para Deus. Que Deus esteja contigo e Deus te abençoe. Até amanhã.